Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Moimaz, da disciplina de Cinemática e Dinâmica. Nessa aula de hoje nós continuaremos vendo cinemática rotacional de partículas, tá? Então, para quem não se recorda, na aula passada nós já começamos a entender a cinemática rotacional, e aí com isso nós falamos sobre velocidade angular e aceleração angular, tá? E aí nós vimos a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, tá? Aqui, ó, que é essa expressãozinha aqui, ó. E da aceleração angular com aceleração tangencial, tá? Então, para quem não se recorda, no movimento circular, né, ó, vamos desenhar aqui uma bolinha aqui para gente, aí, ó. Imagina que eu tenho um sisteminha que ele está girando, tá? Então, por exemplo, num movimento circular, a velocidade desse carinha, é uma velocidade tangencial. E essa velocidade ela pode ser obtida pelo produto da velocidade angular vezes o R. O que é o R? A distância do centro de rotação até onde está o meu sistema, né? Seria esse carinha aqui, tá? E em termos de aceleração, nós teríamos duas componentes. A aceleração tangencial, na direção tangencial, que ela é quem promove o aumento ou diminuição da velocidade tangencial, então ela está na mesma direção, ok? Ou na direção oposta, tá? Nesse caso, por exemplo, que eu desenhei aqui para vocês, ela estaria aumentando a velocidade tangencial. Se eu estivesse desenhando para cima, ela estaria diminuindo a velocidade tangencial. E se ela não tivesse, a velocidade tangencial seria a mesma, tá? Essa aceleração tangencial, ela pode ser estimada por meio da aceleração angular vezes o R, tá? E temos a outra componente, que é a aceleração normal ou centrípeta, que ela está sempre apontando para o centro de rotação. Essa aceleração, pessoal, ela sempre existe, né? E é ela que faz com que o meu sistema gire, tá? Essa aceleração normal, ela é v ao quadrado sobre r, ou ρ, né, que a gente viu. Ou, se eu substituir o v pelo ômega r aqui, ficaria o quê? Ômega ao quadrado r, tá? Então, essa aqui, ela sempre vai existir, tá? Sempre existe. Beleza? Tudo bem, pessoal? E aí nós vimos como escrever essa aceleração em termos de coordenadas normal tangencial. E aí, para finalizar, né, nós resolvemos o exercício 1, tá? Bom, pessoal, uma outra forma da gente descrever um sistema que está girando é por meio das coordenadas polares, que são as coordenadas r e θ, tá? O que vai mudar, pessoal? Vocês vão ver que é pouca coisa, tá? O θ, pessoal, ele vai nos dizer a direção. Vamos começar pelo R. A direção R, pessoal, ela é oposta. Lembra que a normal ela apontava para o centro da rotação? O R ele vai apontar para fora. Então é o sentido oposto da coordenada normal, ó. Ele sempre é para fora, ó, que é a coordenada radial que a gente fala. E o θ, pessoal, é perpendicular à coordenada radial, né? No sentido do movimento aqui da partícula. Então, por exemplo, se essa partícula está tendendo a vir para cá, o θ é para cá, tá? É, de uma certa forma, uma direção tangencial também, tá? Ok? Bom, aí, pessoal, não vou provar, tá? Apenas vou falar para vocês que
a velocidade, deixa eu pegar aqui a velocidade. A velocidade, ela continua, ela pode ser agora dividida em duas, tá? Uma na direção radial e uma na direção tangencial, tá? Na direção radial seria a derivada do R, ou seja, se o meu sistema, por exemplo, ó, o meu sistema ele está vindo aqui, tá, pessoal? Ele está andando, né? E a trajetória dele é fixa, ó, ou seja, todas as distâncias aqui, ó, é sempre R, ó, sempre R, sempre R. O que acontece? Eu vou ter derivada do R? Não, ele é constante. Então, esse termo não tem. Ele só vai existir, pessoal, se, por exemplo, ó, vou fazer o que eu estava fazendo mesmo. Ó, vamos fazer uma circunferência aqui. Então, ele só vai existir, pessoal, por exemplo, se o meu sistema, ó, uma hora ele está aqui, outra hora ele está aqui, né? Está girando. Outra hora ele está aqui, outra hora ele está aqui. Então, veja que o R está variando. Então, nesse caso, eu tenho uma velocidade na direção radial. Caso contrário, eu só tenho R θ ponto. O θ ponto, pessoal, é a mesma coisa que o W, tá? Então, é aquela velocidade tangencial que nós já conhecíamos. Beleza? Bom, vamos avançar aqui. No sistema internacional, pessoal, eu acabei não comentando, a unidade da velocidade angular, que é o ômega ou θ ponto, ela é em radianos por segundo, tá? Vocês podem ver aí muito em RPM ou RPS, tá? Aqui tá uma conversãozinha para vocês treinarem, tá? Veja que 1 RPM é uma rotação por minuto. Então, para passar para radiano por segundo, ó, uma rotação é uma volta, né? Uma volta é 2π radianos, 1 minuto é 60 segundos. Então, para eu passar RPM para radiano por segundo, eu multiplico por esse fatorzinho aqui, tá? Se fosse RPS, que é rotação por segundo, a única coisa que eu teria que fazer é multiplicar por 2π, porque ele já está por segundo, tá bom? Só para vocês relembrarem, tá? Em termos de aceleração, pessoal, eu vou continuar tendo uma aceleração, duas componentes de aceleração, uma na radial e uma na tangencial, vamos falar assim, né? Importante, tá, pessoal? Para aquele caso que o R é constante, ou seja, a direção, a posição do sistema que eu estou analisando em relação ao centro de rotação não varia, ó, se vocês notarem, o que acontece? O R2 pontos eu não tenho. Então ficaria o quê? R. Só essa parte aqui na direção radial de aceleração e nessa aqui, ó, eu não tenho R ponto. Então ficaria R θ 2 pontos na direção tangencial, tá? Veja, pessoal, que isso, ó, θ 2 pontos, isso aqui é a mesma coisa que é R alfa. Isso aqui é a mesma coisa que R ômega ao quadrado, né, ó? O θ ponto é a velocidade angular, θ 2 pontos é a aceleração angular. Vocês estão vendo, pessoal? Não sei se vocês repararam, ó. Aqui, ó, é a minha aceleração tangencial. Lembra? A mesma expressão. E aqui é a aceleração normal. Ah, tem o negativo, professor. Tem, porque lembra? A aceleração normal é para o centro e a direção radial é para fora. Então, por isso que tem esse sinal. Então, veja que eu volto na expressão das coordenadas normal tangencial. Isso nos ajuda a entender claramente quando se faz ser vantajoso a utilização das coordenadas normal tangencial e polar, tá? Então, pessoal, quando eu tenho o R, ele é constante, é muito mais conveniente utilizarmos as coordenadas normal tangencial,
Por quê? Porque elas são mais simples, tá? Você vê que as expressões elas são mais curtas, tá? E aí é muito mais vantajoso usar a normal tangencial. Agora, quando eu tenho a variação do R, a minha coordenada normal tangencial não prevê isso, tá? Então não posso utilizar ela. Aí me convém somente utilizar as coordenadas polares, tá? E é a mesma coisa, tá, pessoal? Em termos de modo, basta eu calcular a resultante, tá bom, pessoal? Então, essa parte é interessantíssima, tá, pessoal? Ok? Então, por exemplo, aqui, pessoal, nós temos um caso, né, ó, aqui, ó, em que o R varia, tá? Aqui eu tenho um dispositivo mecânico que é chamado CAMI, tá? Quem tem interesse, procura na internet CAMI. Você vai ver que tem vários sistemas que estão que possuem CAMI, né? Alguns motores, inclusive, aí de avião, por exemplo, mais simples, tá, pessoal? Então veja ó, que se eu, por exemplo, quiser analisar o meu ponto A, ó, eu estou analisando, por exemplo, quero saber a velocidade e aceleração do ponto A. Vocês estão vendo que conforme o CAMI gira, o meu A ele vai para a direita ou para a esquerda? Vai, não vai? Então, pessoal, esse é um caso em que o R varia. Varia de acordo com a posição aqui que está, né? Que seria o θ, o ângulo aqui. Então, aqui, por exemplo, possui o R ponto e o R dois pontos, tá? Beleza? Bom, como o R varia com θ, pessoal, não sei se vocês já viram em regra da cadeia em cálculo 1 de derivada, mas o que acontece? O R ele é uma função do θ, ou seja, para cada θ aqui eu vou ter um R diferente, né? Por quê? Né? Para cada valor de θ, ou eu vou estar mais à direita ou mais à esquerda, tá? Então, se eu quiser derivar o R, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar primeiro derivar o R em relação ao θ e o θ depois em relação ao t. Por quê? Porque o R depende do θ, tá? E aqui eu tenho uma regra da cadeia, tá? Ó, veja que aqui, ó, corto e fico dr dt, mas eu preciso considerar o efeito do θ. Não vou cobrar que vocês decorem isso, tá, pessoal? Eu estou explicando isso porque se a gente precisasse achar a derivada do R, ia precisar primeiro derivar o R em relação ao θ e depois o θ em relação ao t. A derivada do θ em relação ao t é a variação do ângulo em relação ao tempo. Quem que é esse cara aqui? Velocidade angular. Beleza? Tá? Então, só alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então, ó, vamos lá praticar agora com exercício. Um brinquedo no parque de diversões consiste em uma cadeira que está girando em uma trajetória circular de raio R. Então, essa cadeira ela vai girando. Tal que o braço AB tem velocidade angular. Então, esse bracinho aqui ele possui uma velocidade angular e uma aceleração angular. Tá? Aqui está θ e θ dois pontos, mas é a mesma coisa aqui, o ômega aqui e aqui o alfa. Tá? Ele quer saber as componentes radial e transversal da velocidade e aceleração, tá? Lembrando, ó, aqui é o B que eu estou analisando, o radial é para fora, que seria nessa direção, e o transversal é o quê? É a tangente, tá? Que seria na tangente aqui igual eu desenhei, porque a cadeirinha está vindo para cá. Velocidade, ó, nós temos a componente radial e a tangencial. Eu tenho R ponto? Não, ó, o R não é constante. O braço aqui tem como variar de tamanho? Não, não foi falado nada, então é constante. Então esse cara aqui é zero. E nós temos o quê? Somente a velocidade tangencial. E a aceleração, pessoal? Mesma coisa. Eu não tenho o R ponto, que é zero, porque é constante o R, e muito menos o R dois pontos, que é zero também. Então, esses dois termos caem e nós temos o que? A aceleração normal e a tangencial, que a gente já tinha visto, tá? A tangencial na direção θ, né, ó. E a normal
é para o centro, né? Ou seja, contrário ao R. O R não é para fora? Que é aqui, ó. Contrário é para dentro, que é o que está desenhado aqui. Beleza? E a velocidade? Na mesma direção, o θ. Então, estaria para cá também, tá? Na direção tangencial. Beleza? Aqui, pessoal, é um caso daquele, ó, que eu comentei. Ó. Então, a barra OA, né, a O na figura, gira no plano horizontal, né? Então, aqui, ó, ele está falando que o θ, que seria o giro aqui, ele varia com relação ao tempo, tá? Dessa forma aqui. E aí, conforme esse carinha gira, essa barra gira, o colar aqui, ó, que seria esse anelzinho, ele vai tender a sair, tá? E aí, ó, o R, que seria a distância do anel para o zero aqui, ó, ele varia de acordo com o tempo. Ele quer saber, pessoal, qual que vai ser a velocidade e a aceleração deles quando t for 1 segundo, tá? Ah, pessoal, perdão, esse exercício eu vou deixar para vocês pensarem, tá? O 6 aqui que eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, ó, a gente tem um holofote, tá? Ele tem uma parede a 100 metros desse holofote, tá? Como é que tá mostrando aqui. Ele quer saber, para θ igual a 45 graus, a velocidade e a aceleração do feixe de luz, que é esse carinha aqui na parede, tá? Veja que o feixe de luz, pessoal, ó, ora ele está mais perto, né? Ó, por exemplo, quando ele está aqui, ele está mais perto. Ora ele está mais longe, tá? E ele quer saber isso supondo que o holofote ele gira com uma velocidade constante de 4 por segundo. Qual a velocidade? Velocidade angular, né? Ó, a unidade ali, ó, radianos por segundo. Bom, primeiro, pessoal, eu preciso de uma expressão que nos diz a posição da luz, né, aqui na parede. Para isso, pessoal, eu utilizo esse triângulozinho aqui, ó, né, ó, e uso lá o cosseno, né, ó. O R seria a hipotenusa, essa distância aqui é 100 e o θ é aqui, ó. Então, o R ficaria 100 sobre cosseno θ. Então, o R varia com o θ. E aí eu calculo a primeira derivada e a segunda derivada do R. A primeira ficaria dr dθ dθ dt, porque o R ele vai ser uma função do θ, então eu preciso aplicar lá aquela regra da cadeia. Não vou cobrar, tá, pessoal? Fazendo no Wolfram, não vou cobrar a derivada. Se vocês fizerem lá no Wolfram, daí isso aqui é a derivada. Tá? O dθ dt é o θ ponto. A derivada do R em relação ao θ, ou seja, se eu variar esse cara, derivar esse cara em relação ao θ, vai dar essa expressãozinha aqui. E a segunda derivada, mesma coisa, regra da cadeia. A derivada em relação ao θ, derivada da derivada em relação ao θ e o dθ dt. Aqui é o dθ dt e a derivada desse carinha, que é o quê? O 100 secante de θ, tangente de θ, dá esse cara. Feito isso, pessoal, eu acho ali para 45 graus a posição do R, o R ponto e o R dois pontos, tá? E aí é simples, né? Aí é só substituir lá na expressão do V e do A. O V é R ponto R, R θ ponto θ. Deu esses valores aqui, ó, iguais. Se eu tirar para saber a magnitude, eu elevo as componentes ao quadrado e tiro a raiz, tá? 800. E a aceleração? Substituo lá na expressão da aceleração. Esse carinha é zero, porque o ômega é constante, então eu não tenho a variação, a aceleração angular, né? Porque a aceleração angular é a derivada da velocidade angular, então zero, esse carinha não tem. E eu substituo, ó, R2 pontos nós tínhamos calculado, o R θ ponto ao quadrado coloca aqui.
Esse primeiro termo 0, o segundo aqui é 2 vezes o R ponto, a gente tinha calculado, que é 565,7, e o θ ponto, que é 4. As componentes dão isso, se eu quiser saber a magnitude, basta eu elevar cada uma delas ao quadrado e tirar a raiz, que dá 6.400 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, é isso que a gente vai ver essa semana, e até a próxima aula. Obrigado!